O médico disse: seu marido tem apenas 3 dias de vida. Para salvá-lo, ele precisa de uma cirurgia que custa 5 milhões. Vendi tudo o que eu tinha, o ouro da minha mãe. Coloquei o apartamento como garantia. Pedi dinheiro para a família inteira. Nesse desespero, acabei perdendo minha bolsa. Ao procurá-la pelo hospital, ouvi a conversa de 2 funcionárias sobre o caso do meu marido. E quando ouvi o segredo que elas falaram, quase desmaiei ali mesmo. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eu olhava para o relógio da sala de espera do hospital. 14h47. Já fazia mais de 2 horas que eu estava sentada naquela cadeira de plástico duro, esperando ser chamada pelo médico. Minhas mãos não paravam de tremer. Meu filho Rodrigo estava do meu lado. Segurava minha mão com força, em silêncio. Ele tinha largado o serviço no meio do dia quando eu liguei chorando. Veio correndo. Chegou suado, ofegante, ainda de uniforme de eletricista. Calma, mãe. Vai dar tudo certo. Mas eu via no olho dele o mesmo medo que eu sentia. O mesmo desespero. 27 anos de casamento. 27 anos acordando ao lado do mesmo homem. E agora me diziam que eu podia perdê-lo em 3 dias. Eu apertava a medalha de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe me deu antes de morrer. Apertava com tanta força que a borda do metal marcava minha palma. Mas eu não sentia dor. Não sentia mais nada além daquele vazio gelado no peito. Se alguém me dissesse naquele momento o que eu estava prestes a descobrir sobre o homem que eu amava, eu não teria acreditado. Eu teria rido. Teria dito que conhecia meu marido melhor do que conhecia a mim mesma. Mas a vida tem um jeito cruel de nos ensinar que a gente nunca conhece ninguém de verdade. Deixa eu voltar 3 dias. Deixa eu contar desde o começo. Era uma terça-feira comum. Eu estava na distribuidora de alimentos onde trabalho há 19 anos como auxiliar administrativa, conferindo notas fiscais, como faço todo dia, o ventilador velho zumbindo no teto, o cheiro de café requentado, as pilhas de papel na minha mesa. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Do outro lado, uma voz tremida que eu conhecia. Seu Toninho, o encarregado da obra onde o Nelson trabalhava. Dona Carmen, o Nelson desmaiou. Tá vindo ambulância do SAMU. O mundo parou. Eu larguei tudo. Peguei minha bolsa, avisei meu chefe com 2 palavras: Nelson, hospital. E saí correndo. A gente não tem carro, então fui de ônibus. O trajeto de 40 minutos pareceu durar uma eternidade. Eu olhava pela janela sem ver nada, rezando baixinho, as mãos apertando a alça da bolsa. No ônibus, liguei para o Rodrigo. Meu filho atendeu no segundo toque. Mãe, que foi? Filho, seu pai desmaiou na obra. Tão levando para o hospital municipal. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele, tensa. Tô indo para aí. Qual hospital? Municipal. Rodrigo, eu tô com medo. Calma, mãe. Eu encontro a senhora lá. Quando cheguei no hospital municipal, Nelson já estava na emergência. Pálido, com soro no braço, deitado naquela maca estreita, os olhos fechados. Meu marido sempre foi um homem grande, forte, mãos calejadas de pedreiro, ombros largos, aquela cicatriz no queixo de um acidente de obra há 15 anos. Nunca ficava doente, nem gripe pegava. Eu costumava brincar que ele era feito de concreto armado. Mas ali, naquela maca, ele parecia pequeno, frágil, humano. Rodrigo chegou 20 minutos depois de mim. Entrou na emergência com os olhos arregalados, procurando. Quando viu o pai deitado, parou no lugar. A cor sumiu do rosto dele. Pai! Nelson abriu os olhos, viu o filho, deu um sorriso fraco. Rodrigo, não precisava ter vindo, foi só uma tontura. Tontura nada, pai. O senhor desmaiou. Rodrigo se aproximou da maca, pegou a mão do pai. Aquela mão grande que tinha ensinado ele a andar de bicicleta, a segurar martelo, a ser homem. Eu olhei para os 2, meu marido e meu filho, os 2 homens da minha vida, e senti o peito apertar de medo de perder um deles. O médico plantonista, um rapaz jovem, cansado, olheiras fundas, me explicou que Nelson tinha desmaiado no meio da obra. Os colegas acharam que era desidratação, sol forte, mas os exames iniciais mostraram algo estranho no cérebro.
Precisamos fazer exames mais detalhados, ele disse. Vou transferir para o Hospital São Lucas. Aqui não temos estrutura. Rodrigo franziu a testa. Que tipo de coisa estranha, doutor? O médico hesitou. Olhou para mim, depois para o Rodrigo. Pode ser várias coisas, por isso precisa investigar melhor. Não quero alarmar vocês antes da hora. Mas já tinha alarmado. O medo já estava instalado. O Hospital São Lucas era outro mundo. Prédio moderno, recepção com ar-condicionado gelado, piso brilhando, cheiro de desinfetante misturado com café de máquina. Gente bem vestida andando pelos corredores. Médicos de jaleco impecável. Eu me senti deslocada desde o primeiro segundo. Minhas roupas simples, minha bolsa velha de couro sintético descascando nas bordas. Uma auxiliar administrativa de distribuidora no meio daquele mundo de gente rica. Rodrigo percebeu meu desconforto. Passou o braço pelo meu ombro. A senhora está aqui pelo pai. Não importa o resto. Meu filho sempre foi assim, desde pequenininho, sensível, atento. Percebia quando eu estava triste antes mesmo de eu falar. Nelson costumava dizer que Rodrigo tinha puxado o coração da mãe. Passamos 3 dias fazendo exames, tomografia, ressonância, coleta de sangue, coisas que eu nem sabia que existiam. Eu ia e voltava de ônibus todo dia. Levava comida de casa, caldo de feijão, arroz, frango desfiado em marmita de plástico, porque a comida do hospital era cara demais. Rodrigo vinha todo dia depois do serviço. Chegava às 6 da tarde, ficava até a hora da visita acabar. Às vezes trazia a Fernanda, a esposa dele. Os dois casados há 3 anos, morando num apartamentinho alugado no Jardim Campos Elíseos. Fernanda era uma boa menina, professora de escola pública, paciente, carinhosa. Ela segurava minha mão, me oferecia água, me fazia comer quando eu esquecia. Sogra, a senhora precisa se cuidar, senão quem vai cuidar do seu Nelson? Eu dormia mal, comia menos ainda, rezava o tempo todo. Terço de manhã, terço de noite, Ave Maria no ônibus, Pai Nosso no corredor do hospital. E então, no 3º dia, fui chamada ao consultório do oncologista. Dr. Fábio Medeiros. Esse nome eu nunca vou esquecer enquanto viver. Ele me recebeu no consultório mais bonito que eu já tinha visto. Mesa de mogno escuro, cadeira de couro, diploma da USP emoldurado na parede, fotos dele com outros médicos em congressos internacionais. Cabelo grisalho penteado para trás com cuidado, óculos de armação dourada, jaleco impecável com as iniciais bordadas no bolso. 50 e poucos anos. Voz mansa, pausada, jeito paternal. Rodrigo estava comigo. Tinha pedido folga no serviço para acompanhar. Sentou do meu lado, sério, tenso. O médico nos ofereceu água. Eu aceitei. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o copo. Dona Carmen, ele começou, eu preciso ser honesto com a senhora. Mostrou os exames na tela do computador. Imagens do cérebro do Nelson. Manchas escuras que eu não entendia. Seu marido tem um tumor cerebral maligno. Glioblastoma grau 4. É o tipo mais agressivo que existe. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Do meu lado, ouvi Rodrigo engolir seco. Senti a mão dele apertar a minha. O médico continuou falando. Usava termos técnicos que eu não compreendia, depois traduzia de forma mais simples. Metástases. Células se espalhando. Prognóstico reservado. Sem tratamento, ele disse, estamos falando de 3 a 7 dias. 3 a 7 dias. 1 semana, no máximo. Eu comecei a chorar. Chorar não, soluçar. Aquele choro que vem do fundo do peito e não para. Rodrigo ficou paralisado. Olhava para o médico como se não entendesse as palavras. 3 dias? Ele repetiu, a voz falhando. Meu pai vai morrer em 3 dias? Dr. Fábio esperou. Me ofereceu lenço de papel. Tinha uma caixa na mesa, como se estivesse acostumado a ver gente chorando ali. Quando eu consegui respirar de novo, ele continuou. Existe uma chance, Dona Carmen. Uma única chance. Eu agarrei aquelas palavras como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. Rodrigo se inclinou para frente, os olhos brilhando de esperança. Tem uma técnica experimental desenvolvida na Alemanha. Uma cirurgia que consegue remover o tumor mesmo em estágio avançado. Os resultados são impressionantes. 90% de sucesso. 90%.
Era quase certeza. Por que não fazem essa cirurgia aqui? Rodrigo perguntou. Porque o equipamento é importado. Os especialistas são alemães, precisam vir até aqui. E o procedimento não é coberto pelo SUS nem por convênio. É particular. Quanto custa? Ele respirou fundo. Olhou para mim, depois para o Rodrigo, com aqueles olhos castanhos cheios de falsa compaixão. 5 milhões de reais. O número ficou flutuando no ar entre nós. 5 milhões. Eu, que nunca tinha visto mais de 50 mil reais juntos na minha vida. Eu, que ganhava 3.200 por mês. Eu, que fazia conta para pagar a luz e o mercado. Rodrigo abaixou a cabeça. Esfregou o rosto com as mãos. Eu vi os ombros dele tremerem. Eu entendo que é muito dinheiro, o médico disse, inclinando o corpo para a frente, como se fosse nosso amigo. Mas estamos falando da vida do seu marido, do pai do seu filho, do homem que vocês amam. Ele fez uma pausa calculada. Vocês têm algum patrimônio? Imóvel? Economias? Joias? Saí daquele consultório em estado de choque. Rodrigo me segurou pelo braço. Eu mal conseguia andar. As paredes brancas girando, o chão sumindo debaixo dos meus pés. Sentamos num banco do corredor. Ficamos ali, em silêncio, por muito tempo. Então Rodrigo falou, a voz rouca. Mãe, a gente vai conseguir esse dinheiro. Eu olhei para ele. Meu filho, 30 anos, eletricista. Ganhava 4.000 por mês quando tinha serviço. Morava de aluguel. Não tinha nada. Filho, são 5 milhões. Eu sei, mas a gente junta tudo que tem. Pede emprestado, faz vaquinha, não sei, alguma coisa. Ele segurou minhas mãos. Os olhos dele estavam vermelhos, mas a voz era firme. Mãe, é o pai. Eu não vou deixar o pai morrer sem tentar. E então, do nada, uma memória me invadiu. 1997. Eu tinha 28 anos. Trabalhava como atendente em uma padaria no centro de Campinas. Acordava às 4 da manhã, pegava o primeiro ônibus, chegava antes de amanhecer para deixar tudo pronto. Todo dia, às 6 em ponto, o mesmo homem entrava. Nelson, 31 anos, pedreiro, uniforme sujo de cimento. Pedia sempre a mesma coisa, café com leite e 2 pães na chapa com manteiga. Ele era tímido, mal olhava para mim. Pegava o café, sentava no canto, comia rápido e ia embora. Eu achava graça. Um homem daquele tamanho, forte daquele jeito, com vergonha de olhar para uma mulher. Um dia choveu forte. Uma daquelas chuvas de verão que parecem o fim do mundo. Nelson chegou encharcado, pingando água no chão da padaria. Eu ofereci um pano de prato para ele se secar. Obrigado, ele disse, ficando vermelho. Foi a primeira vez que ouvi a voz dele. Na semana seguinte, ele apareceu com uma rosa vermelha escondida dentro do capacete de obra. Entregou na minha mão sem dizer nada. Saiu correndo. 6 meses depois, a gente casou. Festa simples no quintal da casa da minha mãe. 40 pessoas. Bolo feito pela vizinha. Vestido emprestado da minha prima. Foi o dia mais feliz da minha vida. 2 anos depois nasceu o Rodrigo. Nelson chorou quando viu o filho pela primeira vez. Chorou feito criança, segurando aquele bebê minúsculo nos braços enormes. Meu filho, ele repetia. Meu filho. E agora, 27 anos depois, eu estava num corredor de hospital, chorando, porque me diziam que eu ia perder esse homem em uma semana. Olhei para o Rodrigo, para o filho que Nelson segurou nos braços no dia que ele nasceu. Eu não posso perdê-lo, eu sussurrei. A gente não pode. Rodrigo apertou minhas mãos com força. Não vamos, mãe. Não vamos. Sequei as lágrimas com a manga da blusa. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu ia conseguir aquele dinheiro, custasse o que custasse. Naquela noite, eu sentei na mesa da cozinha do nosso apartamento. Rodrigo estava comigo, Fernanda também. Os dois tinham vindo direto do hospital. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da parede. Espalhei todos os papéis que eu tinha. Extratos de banco, escritura do apartamento, documentos. E comecei a fazer as contas da minha vida. O apartamento, 2 quartos no Jardim São Vicente, bairro popular de Campinas. A gente comprou financiado em 2005 e terminou de pagar em 2020. 15 anos de prestação.
O banco avaliava em R$ 380 mil, a poupança R$ 47 mil, as economias de uma vida inteira, dinheiro que a gente guardava para a emergência, para a velhice, para um dia fazer uma viagem para o Nordeste que a gente nunca fez. O ouro da minha mãe, uma corrente grossa, um par de brincos, a aliança do meu pai, 2 anéis, um bracelete. Quase 1 quilo de ouro antigo, guardado numa caixa de madeira no fundo do guarda-roupa. Meu salário, 3.200. O de Nelson, 5.800, variável dependendo da obra. Rodrigo olhava para os números por cima do meu ombro, a testa franzida fazendo contas mentais. Mãe, eu tenho 18 mil guardados. Era para dar entrada num carro, mas... Não, filho, esse dinheiro é seu. Mãe, é pro pai. Fernanda segurou a mão do marido. Sogra, a gente também quer ajudar. Tenho 6 mil na minha conta. É pouco, mas... Eu olhei para os dois, meu filho e minha nora, oferecendo tudo o que tinham para salvar um homem que não era nem pai de sangue dela. Vocês são muito bons, eu disse, a voz embargada. Mas eu não posso aceitar. Vocês estão começando a vida. Precisam desse dinheiro. Rodrigo bateu a mão na mesa. Não de raiva, de frustração. Mãe, para com isso. É o pai. A senhora acha que eu vou guardar dinheiro para carro enquanto meu pai morre? Ele se levantou, andou até a janela. Ficou de costas para a gente, olhando a noite lá fora. Eu lembro de tudo, mãe. Lembro do pai me ensinando a andar de bicicleta. Lembro dele acordando de madrugada para me levar na escola quando eu perdia o ônibus. Lembro dele trabalhando doente, com febre, porque não podia faltar. A voz dele falhou. Ele fez tudo por mim. Agora é minha vez de fazer alguma coisa por ele. Fernanda se levantou, foi até o marido, abraçou ele por trás. Os dois ali, na janela, unidos. Eu olhei para a cena e senti o coração apertar. Tá bom, eu disse. A gente aceita, mas só se vocês tiverem certeza. Rodrigo virou, os olhos vermelhos, mas determinados. Certeza absoluta, mãe. Na manhã seguinte, eu peguei a caixa de madeira onde guardava as joias da minha mãe. Madeira escura, forro de veludo vermelho já desbotado pelo tempo. Sentei na cama e abri. As peças brilhavam na luz fraca do quarto. Ouro velho, com aquele tom amarelo profundo que o ouro novo não tem. Rodrigo estava na porta do quarto. É da avó? É. E então a memória veio. 2019. Minha mãe no leito de morte. Rodrigo segurava a mão dela, chorando. Ela olhou para o neto. Meu Rodrigo, cuida da sua mãe, tá? Pode deixar, vó. Depois ela olhou para mim. Minha filha, esse ouro foi tudo que seu pai deixou pra gente. Eu guardei a vida inteira. Nunca vendi nem quando passamos fome. Guarda pra você, pro dia que precisar de verdade. E agora, 5 anos depois, eu estava ali, segurando aquelas peças que contavam a história da minha família. A corrente, presente de casamento dos meus avós em 1952. Os brincos, herança da minha bisavó portuguesa. A aliança, do meu pai, que morreu na construção do metrô de São Paulo em 1983. Eu peguei cada peça, beijei uma por uma, pedi perdão em voz baixa. Rodrigo apertou meu ombro. Vó ia entender, mãe. Na joalheria, o avaliador examinou tudo. O ouro é bom. Pelo peso total, posso dar 380 mil. Rodrigo se meteu. O senhor não pode fazer nada melhor? Meu pai tá morrendo. O avaliador olhou para o Rodrigo. Depois para mim. Suspirou. Posso ir até 400 mil, mas é o máximo mesmo. 400 mil. 20 mil a mais. Não era muito, mas era alguma coisa. Eu olhei para as joias, para a corrente que eu vi no pescoço da minha mãe a vida inteira, para a aliança que meu pai usou até cair do andaime. Assinei os papéis. Na hora de entregar a corrente, aquela corrente, minha mão tremia tanto que quase derrubei. Rodrigo percebeu. Pegou a corrente da minha mão com delicadeza. Olhou por um momento. Depois entregou para o avaliador. Vai dar certo, mãe, ele disse baixinho. Vai dar certo. No ônibus de volta para casa, eu chorei encostada na janela. Rodrigo do meu lado, segurando minha mão. Uma senhora idosa sentada na frente virou para trás. Olhou para a gente com curiosidade. Depois voltou a olhar para frente, sem dizer nada. Naquela noite, eu sonhei com minha mãe.
No sonho, ela estava de costas, caminhando por um corredor longo e escuro. Eu chamava: "Mãe, mãe!", mas ela não virava. Então ela parou, virou a cabeça de lado e disse: "Faz o que precisa fazer, filha. Eu entendo." Acordei às 3 da manhã com o rosto molhado de lágrimas, mas estranhamente me senti mais leve. No dia seguinte, fui ao banco onde tenho conta há 23 anos. A gerente era uma mulher jovem, cabelo preso num coque apertado, terno cinza, maquiagem perfeita. Ela olhou meus documentos, digitou no computador, franziu a testa para a tela. "Dona Carmen, seu imóvel está avaliado em R$ 380 mil. Como está no nome da senhora e do seu marido, e considerando a renda conjunta, podemos liberar até 70% desse valor como empréstimo com garantia. Dá 266 mil. Eu aceito. A taxa é de 1,8% ao mês, prazo de 60 meses. A parcela fica em R$ 7.200. Eu fiz a conta na cabeça. Meu salário era 3.200. A parcela era mais que o dobro do que eu ganhava. "Eu aceito", repeti. A gerente me olhou com uma expressão estranha. Pena, talvez, ou julgamento. "A senhora tem certeza? Com esse comprometimento de renda?" "Tenho certeza. Onde eu assino?" Assinei. O dinheiro caiu na conta. Ouro, 400 mil. Poupança, 47 mil. Rodrigo e Fernanda, 24 mil. Empréstimo, 266 mil. Total, 737 mil. Faltavam mais de 4 milhões. Eu precisava pedir para minha irmã, Sônia, 5 anos mais nova. Casou com Jorge, dono de transportadora. Casa em condomínio fechado, 2 carros na garagem. Sempre teve vergonha da nossa origem pobre. Engoli o orgulho e liguei. "Sônia, o Nelson está morrendo, câncer no cérebro. Você pode me emprestar?" "E o ouro da mamãe? Você ficou com tudo." A frase doeu como tapa. Eu fiquei com o ouro porque eu cuidei da nossa mãe. Eu que segurava a mão dela na hora de morrer. Sônia nem aparecia. "Já vendi tudo." 3 horas depois, ela ligou de volta. "O Jorge pode emprestar 800 mil, juros de 2% ao mês, e o apartamento como garantia. 2% ao mês. Agiotagem. Minha própria irmã." Quando eu contei pro Rodrigo, ele explodiu. "Isso é roubo, mãe. A tia tá roubando a senhora." "Eu sei, filho, mas eu preciso do dinheiro." No cartório, Sônia chegou de carro importado, bolsa de grife. Me deu um beijo no rosto, beijo de ar, sem encostar. Rodrigo não sorriu para ela. Cada assinatura parecia que eu estava vendendo um pedaço da alma. Quando terminamos, Sônia disse: "Espero que o Nelson melhore. Manda notícias." E foi embora. Nem perguntou se a gente precisava de carona. Na calçada, Rodrigo disse: "Quando isso acabar, eu nunca mais falo com ela. Nunca mais." Nos dias seguintes, eu peguei dinheiro em todo lugar que podia. Minhas colegas de trabalho fizeram uma vaquinha. 12 mil. Dona Alzira, minha vizinha de 78 anos, apareceu com 8 mil. "É tudo que eu tenho, mas você precisa mais." Rodrigo pediu adiantamento no serviço. 12 mil. Meu chefe adiantou 3 meses de salário. 9.600. Vendi os móveis. Um comprador ofereceu 4.500. Rodrigo deu um passo à frente. 5 mil. E leva agora. Tá bom. 5 mil. No banco, peguei mais um empréstimo consignado. 35% do salário por 5 anos. No final de tudo, juntando cada centavo de cada lugar, eu tinha pouco mais de 1.600.000 reais. Tinha emagrecido 4 quilos em uma semana. Não dormia, não comia. Voltei ao hospital para falar com o Dr. Fábio. Rodrigo foi comigo. Eu chorei na frente do médico. "Doutor, eu tentei tudo. Não tenho mais de onde tirar." Dr. Fábio pegou o telefone, discou, falou em inglês, gesticulava, parecia negociar duro. Desligou. "Consegui uma condição especial. Eles aceitaram 1.600.000 como entrada." Eu agradeci chorando. Beijei as mãos dele. "Deus te abençoe, doutor." Rodrigo também agradeceu. "Obrigado, doutor. O senhor está salvando meu pai." O médico entregou um papel com dados bancários. "Transfere para essa conta. Instituto de Medicina Avançada. Precisa ser até amanhã às 2. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha.
Abri o aplicativo do banco. O saldo: 1.617.000. Digitei os dados. Conferi 5 vezes. Cliquei em confirmar. Transferência realizada com sucesso. Pronto, acabou. Liguei para o Rodrigo. Filho, transferi. Silêncio. Depois a voz dele, rouca. Graças a Deus, mãe. Graças a Deus. Nos dias seguintes, o Dr. Fábio sempre tinha uma desculpa nova. Os alemães atrasaram o voo. Precisa de mais um exame pré-operatório. O equipamento está na alfândega. Toda semana era uma nova data, e Nelson continuava internado, em preparação, enquanto eu corria para lá e para cá, achando que estava salvando a vida dele. Nos dias que se seguiram, eu me dediquei inteiramente a Nelson. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã. Mingau de aveia com banana, do jeito que ele sempre gostou. Pegava o ônibus das 6, chegava no hospital às 6:30. Uma manhã, tive uma tontura no ônibus. A vista escureceu. Me agarrei no ferro para não cair. Era o remédio de pressão. Tinha parado de comprar para economizar R$ 87. Eu não estava bem, mas não podia parar. Quando cheguei no quarto, abri a vasilha com o mingau. Nelson fez careta. De novo isso? Eu queria pão com mortadela. Amor, o médico disse que você precisa comer leve. Tá bom, tá bom. Comeu 3 colheradas e empurrou. Na hora de ir embora, beijei a testa dele. E senti um cheiro estranho. Cigarro, mas não podia ser. Ele estava de cama, cheio de soro. Como ia fumar? Pensei, devo ter sentido de alguém no corredor. Uma tarde cheguei com panela de canja. Nelson estava de mau humor. Carmen, você não precisa vir todo dia. Tá me sufocando. Congelei. Os olhos encheram de água. Eu só quero cuidar de você. Às vezes eu preciso de espaço. Fica aqui me olhando o dia inteiro. Parece velório. Velório. A palavra me atingiu como soco. Peguei minha bolsa. Desculpa, vou embora mais cedo. No corredor encostei na parede e chorei. Quando contei para o Rodrigo, ele ficou furioso. Ele falou isso para a senhora? Que a senhora tá sufocando ele? Ele tá nervoso, tá doente. A senhora largou tudo para cuidar dele. Vendeu o ouro da avó, penhorou o apartamento e ele reclama? Rodrigo, não é hora para isso. Eu vou falar com ele. Não vai não. Se você brigar, ele fica pior. Rodrigo respirou fundo, a mandíbula travada. Tá bom, mãe, mas se ele maltratar a senhora de novo? No 6º dia do protocolo de preparação, cheguei às 6:30 como sempre. Mas Nelson não estava no quarto. Ele foi para mais exames, a enfermeira disse. Esperei. 1 hora, 2 horas. Ninguém sabia de nada. Dr. Fábio não atendia. Às 9 precisei ir ao banheiro. Deixei minha bolsa na cadeira. Quando voltei, a bolsa não estava. Desespero. Meu celular, documentos, chave de casa. Tudo. Uma funcionária sugeriu: achados e perdidos fica no subsolo. Desci. O subsolo era outro mundo. Corredores vazios, luz fria, cheiro de cloro. E então ouvi vozes. 2 mulheres conversando. Porta entreaberta. Eu ia passar direto, mas então ouvi uma frase que me fez congelar. Coitada daquela mulher do 312. Vendeu tudo que tinha. 312. O quarto do Nelson era o 312. Encostei na parede. Coração disparado. A primeira voz continuou. Vendeu ouro, penhorou o apartamento, pediu para a família inteira. A segunda. E o marido? Tá mal mesmo? A mais velha riu. Mal? Você acha que homem doente fica rindo no celular o dia inteiro? Ontem a Terezinha viu ele andando normal no corredor quando a mulher foi embora. Andando normal, sem soro, sem nada. O mundo girou. E não é a primeira vez. Lembra daquele caso de Sumaré 3 anos atrás? Mesma coisa, mesmo médico. O Dr. Fábio? Esse mesmo. A Terezinha jura que já viu os dois conversando antes, tipo amigos antigos. Ela acha que combinaram tudo. Silêncio. E a mulher não desconfia? Desconfiar de quê? O marido tá morrendo. Ela tá desesperada. Vendeu até o ouro da mãe. Coitada. Eu não conseguia me mexer. A mão na boca tapando qualquer som. Me afastei devagar. No fim do corredor, as pernas cederam. Deslizei até o chão. Não chorei. O corpo inteiro estava dormente.
andando normal. Eles se conhecem de antes. Combinaram tudo. Não podia ser verdade. Nelson, meu Nelson, 27 anos, a rosa no capacete, o casamento no quintal. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tudo mentira? Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que era verdade. E então um pensamento me atingiu. Rodrigo, meu filho, que tinha dado todas as economias, que chorou abraçado ao pai. Rodrigo tinha sido enganado também, pelo próprio pai. A raiva que senti não era só por mim, era pelo meu filho, pelo menino que adorava o pai, que queria ser igual a ele. O pai tinha usado a gente, os dois, mãe e filho. Naquele momento, eu soube que nunca ia perdoar. Passos, rodas de carrinho, uma mulher parada na minha frente. Negra, 60 e poucos anos, uniforme de auxiliar de limpeza. Moça, a senhora tá bem? Consegui sussurrar. O quarto 312, meu marido. Ela entendeu na hora. Olhou para os lados, abaixou a voz. A senhora ouviu alguma coisa? Confirmei com a cabeça. Ela suspirou. Sentou no chão do meu lado. Uma auxiliar de limpeza sentando no chão para fazer companhia para uma estranha. Eu já desconfiava. Minha comadre Terezinha me contou de outro caso igualzinho, 3 anos atrás. Uma mulher de Sumaré que perdeu tudo. Então é verdade? O Nelson não tá doente? Ela me olhou com pena. Minha filha, o que eu sei não é bom. Me conta, por favor. A Terezinha viu seu marido andando normal quando você não tava. Viu ele fumando. Viu ele no celular combinando com o Dr. Fábio. Lembrei do cheiro de cigarro, do celular escondido. E a polícia? Ninguém fez nada? A mulher de Sumaré tentou. Não tinha prova. Palavra dela contra a do médico. Senti uma raiva começar a nascer. Gelada, controlada. O que eu faço? Não pode confrontar eles agora. Se fizer escândalo, somem com o dinheiro. Precisa de provas. Como eu consigo? Eu posso te ajudar. Tenho acesso a quase todos os lugares desse hospital. Por que você está me ajudando? Ela deu um sorriso triste. Porque eu sei o que é ser enganada por homem. E porque está na hora desse doutor pagar. Quando saí do vestiário onde Dona Jurema me levou, tinha uma coisa que precisava fazer antes de qualquer outra. Contar pro Rodrigo. Eu não podia esconder isso dele. Era o pai dele também. Ele tinha o direito de saber. Peguei celular emprestado e liguei. Filho, sou eu. Preciso te contar uma coisa, mas não por telefone. Vem aqui. É urgente. O pai piorou? Não, não é isso. Por favor, vem. Meia hora depois, Rodrigo chegou. Ofegante e preocupado. Sentou na minha frente na lanchonete do hospital. Mãe, o que está acontecendo? Respirei fundo. Segurei as mãos dele. Filho, o que vou te contar vai doer. Muito. Mas preciso que você escute até o fim. Fala. E contei. Tudo. Seu pai não está doente. Isso tudo é golpe. Ele e o médico planejaram juntos. Rodrigo ficou paralisado. Olhos arregalados, cor sumindo do rosto. O quê? Eu sei que é difícil. Eu também não queria acreditar. Mas é verdade. Não, não pode ser. O pai não faria isso. Não comigo. A voz dele falhando. Os olhos enchendo de água. Filho! Não. Ele soltou minhas mãos. Levantou. A senhora está errada. Deve ter engano. Rodrigo, eu vou lá. Vou ver com meus próprios olhos. Corri atrás dele. Rodrigo, espera. Se ele perceber que a gente sabe, eles fogem com o dinheiro. Ele estava tremendo, lágrimas escorrendo. Ele é meu pai, mãe. Meu pai. Como ele pôde fazer isso? Abracei meu filho. Apertei contra o peito como quando ele era criança. Eu não sei, filho. Eu também não sei. Ficamos abraçados por muito tempo, mãe e filho, chorando juntos, enquanto o mundo desmoronava. Quando Rodrigo se acalmou, sentamos de novo. Dona Jurema explicou tudo para ele. Ela também insistiu comigo. Você precisa voltar a comprar seu remédio de pressão. Não adianta desmaiar no meio do caminho. Ela tinha razão. Eu precisava ficar de pé para lutar. Rodrigo ouviu em silêncio. Rosto duro, mandíbula travada. Quando ela terminou, ele perguntou: O que a gente faz agora? A gente junta provas.
eu disse, e derruba esses dois. Rodrigo me olhou. Nos olhos dele vi a mesma coisa que sentia: raiva, determinação e uma dor que talvez nunca fosse embora. Então vamos, me diz o que eu preciso fazer. Voltei para casa como uma pessoa diferente. Por fora, a mesma Carmen de sempre. Roupa simples, bolsa velha, cabelo preso. Por dentro, um vulcão prestes a explodir. Mas não podia explodir. Não ainda. Precisava fingir que não sabia de nada. Precisava juntar provas. Rodrigo veio comigo no ônibus. Silêncio a viagem inteira. Você vai contar para Fernanda? Vou. Ela é minha esposa. E eu preciso conversar com alguém, senão vou enlouquecer. Ele me abraçou forte. A gente vai conseguir, mãe. Vai derrubar esses dois. Vai sim, filho. Naquela noite eu quebrei. Não sei que horas eram. 1 da manhã, talvez 2. Eu estava sentada no chão da cozinha, no escuro, encostada no armário. O apartamento estava vazio. Os móveis vendidos. A geladeira vendida. Só eu e o silêncio. E a dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido. Pior do que quando meu pai morreu. Pior do que quando minha mãe morreu. Porque dessa vez não era só perda, era traição. Era descobrir que a pessoa que eu mais amava no mundo era uma mentira. Eu olhei para a janela, para o escuro lá fora, e pensei que seria tão fácil simplesmente desistir, parar de lutar, deixar a dor vencer. Para que continuar? Eu tinha perdido tudo: o dinheiro, o ouro da minha mãe, a confiança, o casamento. Minha irmã me tratava como lixo. Eu devia mais do que jamais ia conseguir pagar. E o homem que eu amei por 27 anos tinha planejado me destruir. Fiquei olhando para o escuro por muito tempo, pensando em desaparecer. E então meu celular vibrou. Mensagem do Rodrigo. Mãe, a senhora tá acordada? Eu também não consigo dormir. Tô pensando na senhora. Te amo. Eu li a mensagem 3 vezes. 4, 5. Te amo, meu filho, que tinha acreditado em mim, que tinha chorado comigo, que estava sofrendo tanto quanto eu. O que ia acontecer com ele se eu desistisse? Ele ia ficar sozinho, sem pai, sem mãe, carregando a culpa pro resto da vida. Eu não podia fazer isso com ele. Respondi a mensagem com a mão tremendo. Tô acordada, filho. Também te amo. Muito. Ele respondeu na hora. Tenta dormir, mãe. Amanhã a gente continua lutando. Juntos. Juntos. Eu não estava sozinha. Eu tinha meu filho. Guardei o celular. Levantei do chão. Fui pro quarto. Deitei na cama. Fechei os olhos. Amanhã, eu pensei. Amanhã eu continuo lutando. Não por mim, por ele, pelo Rodrigo, pelo filho que não me abandonou. Às 3 da manhã, pesquisei no celular. Golpe médico diagnóstico falso. Advogado gratuito Campinas. Descobri a Defensoria Pública. Advogados de graça. Mandei mensagem para Dona Jurema. Você consegue o contato da mulher de Sumaré? Às 5h47, vou falar com a Terezinha. Te aviso. Eu não tinha dormido, mas levantei, tomei café, me arrumei. Precisava voltar ao hospital, olhar na cara do Nelson e fingir que ainda acreditava. Minha bolsa apareceu no Achados e Perdidos no fim do dia anterior. Alguém achou no corredor, disseram. Eu nem liguei mais. A bolsa era o menor dos meus problemas agora. Quando cheguei no quarto, Nelson assistia TV. Parecia bem, saudável, porque ele estava saudável. Bom dia, amor. Trouxe seu café. Ele sorriu. O sorriso que eu agora sabia que era falso. Obrigado, Carmen. Você é um anjo. Beijei a testa dele. Senti o cheiro de cigarro. Dessa vez guardei. Como você tá? Melhor. A cirurgia deve ser semana que vem. Mentira. Tudo mentira. Que bom, amor. Por dentro, queimava de raiva. Por fora, era a Carmen de sempre. Preciso resolver umas coisas no banco. Volto depois. Saí do quarto. Fui ao banheiro. E vomitei. Vomitei bile, ódio, 27 anos de ilusão. Lavei o rosto, olhei no espelho. Aguenta, Carmen. Você vai derrubar esses dois. Eu não sabia como, mas sabia que ia. Custasse o que custasse. Mais tarde, Rodrigo mandou mensagem. Contei para Fernanda. Ela ficou arrasada. Chorou a noite inteira.
mas quer ajudar. Disse que vai pesquisar sobre processo, direitos da vítima. Ela é professora, sabe mexer com pesquisa. Obrigada, filho, e obrigada, Fernanda. A gente vai conseguir, mãe. Vai sim. Olhei pela janela do hospital. Lá fora, gente normal vivendo vida normal. E eu planejando a destruição do homem que amei por 27 anos. Mas não estava sozinha. Tinha meu filho, minha nora, Dona Jurema, a mulher de Sumaré que ainda ia conhecer. Sozinha eu não era ninguém, mas junto com os outros ia mover montanhas. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio do apartamento vazio. A geladeira tinha sido vendida, então nem aquele ronronar de motor tinha mais. Só o barulho dos carros passando na rua lá embaixo. E meus pensamentos, rodando, rodando, sem parar. Eu comecei a repassar memórias, procurando sinais, coisas que eu tinha ignorado, deixado passar, fingido não ver. E encontrei. Encontrei muitas. 3 meses antes do diagnóstico, Nelson me pediu para fazer uma lista de todos os nossos bens. Apartamento, poupança, joias, tudo. Para organizar a papelada, ele disse, caso aconteça alguma coisa comigo. Eu achei estranho. Nelson nunca se preocupou com papelada. Mas fiz a lista. Achei até bonito. Pensei que ele estava ficando mais responsável. Burra. Eu fui tão burra. 2 meses antes eu vi ele conversando no celular, escondido no quintal. Era noite, ele achava que eu estava dormindo. Mas eu tinha levantado para beber água e vi pela janela da cozinha. Ele andando de um lado para o outro, falando baixo, rindo às vezes. Quando percebeu que eu estava acordada, desligou na hora. Era do trabalho, ele disse. O engenheiro da obra querendo discutir cronograma. Engenheiro ligando às 11 da noite? Eu achei estranho, mas não disse nada. Confiei. 1 mês antes ele perguntou do nada. Carmen, quanto você acha que vale aquele ouro da sua mãe? Eu estava lavando louça. Parei, olhei para ele. Por quê? Curiosidade. A gente nunca avaliou, né? Agora eu via tudo com clareza. Ele estava planejando há meses, calculando, medindo cada peça do quebra-cabeça. E eu, boba, cega de amor, não vi nada. Às 6 da manhã, meu celular tocou. Era Rodrigo. Mãe, a senhora conseguiu dormir? Não, filho. E você? Também não. A Fernanda ficou acordada comigo a noite inteira. A gente ficou pesquisando na internet sobre esse tipo de golpe. Achou alguma coisa? Achei. Tem outros casos parecidos. Marido e médico combinando diagnóstico falso para tirar dinheiro da esposa. Na internet chamam de golpe sentimental ou estelionato afetivo. Juridicamente enquadra como estelionato, falsificação, essas coisas. A pena pode chegar a 8 anos. 8 anos. Nelson poderia passar 8 anos na cadeia. E como a gente prova, filho? A Fernanda disse que precisa de documento, gravação, alguma coisa concreta. Só o que a senhora ouviu não basta. A dona Jurema disse a mesma coisa. Ela vai tentar conseguir o contato da mulher de Sumaré. Aquela que passou pela mesma coisa 3 anos atrás. Boa. Se tiver outra vítima, fica mais forte. Silêncio na linha. Depois Rodrigo falou, a voz pesada. Mãe, eu passei a noite inteira pensando, tentando lembrar de alguma coisa que indicasse, que mostrasse que ele era capaz disso. E lembrou? Não. É isso que me mata. Eu não lembro de nada. Para mim, ele sempre foi um bom pai. Me ensinou tudo o que eu sei. Trabalhar, ser honesto, respeitar os outros. A voz dele falhou. Como é que um homem ensina o filho a ser honesto e faz uma coisa dessas? Eu não tinha resposta. Eu também não entendia. Eu não sei, filho. Eu também não sei. 2 dias depois, Dona Jurema me ligou. Consegui o contato da mulher de Sumaré. O nome dela é Aparecida. Aparecida Gonçalves. Você falou com ela? Falei. Contei sua história. Ela ficou muito abalada. Disse que esperou 3 anos por isso. Por alguém que acreditasse nela. Ela pode me receber? Pode. Amanhã de tarde. Eu te passo o endereço. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Liguei para o Rodrigo. Filho, achei a mulher de Sumaré. Vou lá amanhã. Eu vou junto. Não precisa, filho. Você tem trabalho. Mãe, eu vou junto. Não vou deixar a senhora ir sozinha. No dia seguinte,
Pegamos 2 ônibus até Sumaré. Com baldeação no terminal e espera, deu quase 2 horas. Dona Aparecida morava nos fundos de um terreno, numa casinha pequena de paredes descascando. Antes do golpe, ela tinha uma casa própria no centro da cidade. Agora morava de favor na casa de uma sobrinha. Ela abriu a porta antes de eu bater. 62 anos, cabelo todo branco, olhos fundos, cansados, mas ainda vivos. Olhou para o Rodrigo. Esse é seu filho? É, Rodrigo. Ela deu um sorriso triste. O meu não acreditou em mim. Achou que eu tinha enlouquecido de dor. Até hoje não fala comigo. Rodrigo engoliu seco. Apertou minha mão. Sentamos. Ela serviu café. Eu contei tudo. Ela ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Igualzinho. Igualzinho o que fizeram com o meu Osvaldo. Na época a gente pagou 1.200.000. Era tudo que a gente tinha. E o que aconteceu? Eu fui na polícia. Disseram que não tinha prova. Era minha palavra contra a de um médico formado na USP. Me trataram como viúva louca. Seu marido? O Osvaldo morreu 2 anos depois. Mas ele já tinha morrido por dentro muito antes. Quando descobriu a verdade, a vergonha acabou com ele. Parou de comer, parou de sair de casa. Ficava o dia inteiro olhando para a parede. Rodrigo perguntou: a senhora guardou alguma coisa? Documento, prova? Dona Aparecida foi até um armário velho. Tirou uma pasta de plástico cheia de papéis amarelados. Eu guardei tudo. Ninguém quis ver, mas eu guardei, porque eu sabia que um dia ia aparecer outra pessoa. Ela olhou para mim. E que juntas, talvez. Não terminou a frase. Não precisava. A senhora aceita ir comigo na delegacia? Ela me olhou nos olhos. Vi raiva, vi esperança, vi força. Eu vou até o inferno se precisar. Eu esperei 3 anos por isso. No ônibus de volta, Rodrigo disse. O filho dela não acreditou nela. Abandonou a própria mãe. Ele virou para mim, os olhos brilhando. Eu nunca vou fazer isso com a senhora. Nunca. Eu acredito na senhora. E vou estar do seu lado até o fim. Apertei a mão dele. Eu sei, filho. Eu sei. 3 dias depois, Dona Jurema conseguiu algo importante. Ela me mandou uma foto pelo WhatsApp, um documento médico, o prontuário do Nelson. Olha bem, ela escreveu. O nome está diferente dentro do documento. Eu não entendia nada de medicina, mas olhei com atenção. Na primeira página dizia Nelson dos Santos, mas no exame interno o nome era J.A. Ferreira. Liguei para ela na hora. O que isso significa? Significa que eles pegaram o exame de outro paciente, um paciente que realmente tinha câncer, provavelmente já morreu, e colocaram no prontuário do seu marido. Só mudaram o nome na capa, mas esqueceram de mudar dentro. Prova. Aquilo era prova. Você pode me mandar essa foto? Já mandei. Mostrei para o Rodrigo quando ele chegou do trabalho. Ele olhou, franziu a testa, olhou de novo. Mãe, isso é fraude. Fraude documentada. Com isso a gente consegue alguma coisa. A Fernanda pode ajudar a gente a organizar tudo? Pode. Ela já está fazendo uma pasta com tudo que a gente tem. Documentos, datas, valores. Disse que vai parecer um dossiê. Uma semana depois fomos à delegacia. Eu, Rodrigo, Dona Aparecida e Dona Jurema. 2 vítimas, uma testemunha, um filho que acreditou na mãe. O delegado ouviu nossa história, olhou os documentos, franziu a testa quando viu a foto do prontuário com o nome trocado. Interessante, mas isso sozinho não prova nada. Dona Aparecida se inclinou para frente. Aconteceu a mesma coisa comigo há 3 anos. Mesmo médico, mesmo esquema, caso arquivado por falta de provas. Agora somos 2, eu disse, e temos provas. O delegado examinou tudo. A expressão dele foi mudando. Isso aqui já é diferente. 2 vítimas, documentos adulterados, padrão repetido. Vou encaminhar para a Delegacia de Crimes Financeiros. Dona Aparecida apertou minha mão. Meses a gente aguenta. 3 anos eu esperei. Nelson ainda estava no hospital, fingindo estar doente. Eu tinha que continuar fingindo também. Toda vez que eu entrava naquele quarto, que eu ouvia ele dizendo "Obrigado, amor", eu sentia vontade de gritar. Mas eu não podia. Não ainda. Rodrigo me ajudava a manter a calma. Aguenta, mãe. Falta pouco. Ele não chamava mais de pai. Chamava de esse homem.
Nunca mais pai. Uma noite, Nelson começou a desconfiar. Eu percebi pelo jeito que ele me olhava, calculando, medindo. Carmen, você tá estranha esses dias. Estou. Acho que é cansaço, muita emoção. Ele não pareceu convencido. Ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Você não olha mais para mim do mesmo jeito. O coração disparou. Eu senti o suor escorrer pelas costas. Como assim, amor? Não sei. Parece que você tá com raiva de mim. Ou com nojo. Nojo. Ele tinha acertado. Eu sentia nojo dele, mas não podia demonstrar. Forcei um sorriso. Fui até ele. Peguei a mão dele. Aquela mão que eu agora sabia que só servia para roubar. Eu tô cansada, Nelson. Só isso. Muita preocupação com você, com o tratamento, com as dívidas. Mas raiva? Nunca. Ele olhou para mim, desconfiado. Tem certeza? Absoluta. Silêncio tenso. Eu sentia que ele estava me testando, procurando falha na minha atuação. Tá bom, ele disse finalmente. Vem cá. Ele me puxou para um abraço. Eu tive que abraçar de volta. Tive que fingir carinho. Tive que esconder o asco que sentia. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. No dia seguinte, quando eu estava no banho, ele pegou meu celular. Eu não sabia. Estava debaixo do chuveiro pensando na próxima visita à delegacia quando ouvi um barulho no quarto. Desliguei a água. Escutei. Silêncio. Sequei rápido. Coloquei o roupão. Abri a porta do banheiro. Nelson estava sentado na cama, com meu celular na mão. O sangue gelou. O que você está fazendo com meu celular? Ele olhou para mim, os olhos frios. Quem é Jurema? Meu coração parou. Eu tinha apagado as mensagens, mas tinha esquecido de apagar o contato. Jurema? Tem um contato aqui, Jurema. Nunca ouvi você falar dessa pessoa. Pensa, Carmen, pensa rápido. Ah, Jurema. É uma mulher do grupo de oração do hospital. A gente se conheceu na capela. Ela estava rezando pelo marido dela também. Grupo de oração. É. A gente reza junto às vezes. Pede cura para os doentes. Ele continuou olhando para o celular, rolando a tela, procurando. Tem mensagens apagadas aqui. Eu sei. Eram fofocas do grupo da igreja. Eu não gosto de guardar esse tipo de coisa. Que tipo de fofoca? Ah, bobagem. Quem tá ficando com quem? Quem falou mal de quem? Essas coisas de mulher. Ele levantou. Veio até mim. Parou bem na minha frente. Por um momento eu achei que ele ia me bater, ou gritar, ou me acusar. Mas ele só entregou o celular. Toma, cuida melhor das suas coisas. Ele saiu do quarto. Eu fiquei parada ali, tremendo, o coração batendo tão forte que eu achava que ia ter um ataque. Tinha sido por pouco, muito pouco. Mandei mensagem para o Rodrigo com as mãos trêmulas. Ele tá desconfiando, precisa ser logo. Ele mexeu no meu celular. Rodrigo respondeu na hora. Mãe, aguenta mais um pouco. A Fernanda disse que o delegado vai pedir a prisão essa semana. Só mais alguns dias. Alguns dias. Eu precisava aguentar alguns dias. Mas cada minuto parecia uma eternidade. Uma semana depois, a polícia agiu. Eu estava na casa de Dona Jurema. Ela tinha me convidado para almoçar. Arroz, feijão, frango assado. Comida simples, feita com carinho. Rodrigo estava trabalhando. Fernanda estava na escola. No meio do almoço, meu celular tocou. Número da delegacia. Dona Carmen, é para a senhora saber. Nelson dos Santos foi preso há 20 minutos na residência de vocês. Dr. Fábio Medeiros foi preso no hospital. Eu desliguei o telefone. Olhei para Dona Jurema. Prenderam os dois. Ela levantou, me abraçou. Ficamos assim por um longo tempo. Duas mulheres chorando abraçadas. Liguei para o Rodrigo. Filho, prenderam seu pai. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele rouca. Graças a Deus, mãe. Acabou. A polícia encontrou de tudo no computador do Dr. Fábio. Registros de outros 3 golpes parecidos, além do meu e do de Dona Aparecida. 5 famílias destruídas. Milhões de reais roubados. Mensagens de WhatsApp com Nelson planejando cada detalhe do esquema, desde a escolha do diagnóstico até o valor a ser pedido. Documentos falsos, exames adulterados, prontuários de pacientes mortos usados como prova de doenças que não existiam. O dinheiro, o meu dinheiro, foi bloqueado nas contas do médico.
R$ 1.400.000. Ainda dava tempo de recuperar a maior parte. Dona Aparecida não teve a mesma sorte. O dinheiro dela tinha sido gasto, transferido, diluído. 3 anos era tempo demais. Mas pelo menos ela ia ter justiça. Isso, ela disse, já era alguma coisa. 6 meses se passaram. 6 meses de depoimentos, audiências, papelada. 6 meses de acordar todo dia sabendo que ainda não tinha acabado. Foram meses difíceis. Eu voltei a trabalhar, mas não era a mesma. As colegas percebiam. Meu chefe percebeu. Eu errava coisas simples, esquecia reuniões, ficava olhando para o nada no meio do expediente. Rodrigo também estava diferente. A Fernanda me contava que ele tinha pesadelos. Acordava de madrugada, suando, chamando pelo pai. Depois lembrava de tudo e não conseguia mais dormir. A gente se falava todo dia. Às vezes só para perguntar, tá bem? Às vezes para chorar junto no telefone. Mãe e filho, unidos pela dor que um homem tinha causado nos dois. Dona Aparecida virou uma amiga de verdade. A gente se encontrava toda semana para tomar café. Ela me entendia como ninguém. Tinha passado pela mesma coisa. Sabia exatamente o que eu estava sentindo. A raiva passa, ela me disse uma vez. Demora, mas passa. O que fica é uma tristeza funda, mas dá para viver com ela. Dona Jurema também estava sempre por perto. Me ligava do hospital nos intervalos do trabalho. Mandava mensagens de força. Me lembrava que eu não estava sozinha. E então, finalmente, numa manhã de quarta-feira, chegou o dia do julgamento. Fórum de Campinas. Prédio antigo, imponente, com escadaria de mármore. Gente de terno e gravata subindo e descendo. Eu cheguei cedo. Vestido simples, preto, cabelo preso, sem maquiagem. Rodrigo estava do meu lado. Ele tinha tirado o dia de folga. Terno emprestado de um amigo, gravata que a Fernanda comprou especialmente para a ocasião. Fernanda também estava lá. Segurava a mão do marido. Dona Jurema tinha tirado folga do trabalho. Nem que me descontem. Eu não perco isso por nada. Dona Aparecida também. As 4 sentamos juntas na plateia. 4 mulheres que não se conheciam há 6 meses. Agora, irmãs. E Rodrigo, o único homem do nosso grupo. O filho que acreditou na mãe. Nelson foi o primeiro a entrar. Algemado. Uniforme de presidiário. Escoltado por 2 policiais. Eu não o via desde a prisão. 6 meses. O homem com quem eu tinha dormido por 27 anos. Ele estava diferente. Magro. Envelhecido. Barba por fazer, cabelo desgrenhado. Os ombros curvados, a cabeça baixa. Quando entrou, ele olhou para a plateia. Procurando alguém. Encontrou meus olhos primeiro. Por um segundo, um único segundo, a gente se olhou. 27 anos comprimidos naquele olhar. Depois os olhos dele se moveram. Encontraram Rodrigo. Eu vi o rosto do Nelson mudar. Vi algo ali que eu nunca tinha visto antes. Vergonha. Vergonha profunda. Rodrigo sustentou o olhar do pai. Não desviou. Não piscou. E então, devagar, Rodrigo balançou a cabeça. Negando. Negando o pai. Negando tudo que ele representava. Nelson abaixou a cabeça. Sentou no banco dos réus, sem olhar para trás. Fernanda apertou a mão de Rodrigo. Ele estava tremendo. Doutor Fábio entrou depois. Terno bem cortado, advogado caro ao lado, postura ereta. Mas as mãos tremiam. Eu vi. A juíza abriu a sessão. Os depoimentos duraram o dia inteiro. Dona Jurema depôs primeiro. O advogado tentou desqualificar ela. A senhora é apenas auxiliar de limpeza. Como pode julgar se alguém está doente ou não? Ela não se intimidou. Eu não preciso de diploma para saber quando alguém está fingindo, doutor. A técnica do laboratório confirmou que os exames eram de outro paciente. O perito mostrou que o dinheiro ficou parado na conta do doutor Fábio. Nunca houve despesa médica nenhuma. Então foi a vez de Dona Aparecida. Ele morreu de vergonha, ela disse, a voz tremendo. O Osvaldo não aguentou saber que tinha sido enganado. A vida inteira juntando dinheiro. E perdeu tudo para 2 vigaristas. Ela olhou para o doutor Fábio. 3 anos eu esperei por esse dia. Eu espero que ele pague. Não pelo dinheiro. Pelo Osvaldo que morreu por dentro antes de morrer de verdade. Depois fui eu. Contei tudo. O ouro da minha mãe.
a humilhação com minha irmã, o "você tá me sufocando", e no final, olhei para o Nelson. Eu passei 27 anos ao lado desse homem. Quando me disseram que ele ia morrer, eu vendi tudo o que tinha. A herança da minha mãe, que ela guardou a vida inteira. Minha voz tremeu, mas não parei. Eu fiz isso por amor, e ele fez isso por ganância. O homem que dormiu do meu lado por 27 anos estava planejando me destruir enquanto eu fazia café da manhã para ele. Eu olhei para Rodrigo. Mas o pior não foi o que ele fez comigo. Foi o que ele fez com o nosso filho. O Rodrigo adorava o pai, deu todas as economias que tinha e descobriu que o pai que ele admirava a vida inteira era uma mentira. Voltei a olhar para o Nelson. Você não roubou só o meu dinheiro. Você roubou a confiança do seu filho, e isso não tem preço. E então foi a vez de Rodrigo. Eu não sabia que ele ia depor. Quando o nome dele foi chamado, ele levantou. Caminhou até a frente. Sentou na cadeira das testemunhas. Nelson ergueu a cabeça pela primeira vez. Olhou para o filho. A promotora perguntou: "O senhor é filho do réu Nelson dos Santos?" "Sou." "Pode nos contar como soube do suposto diagnóstico do seu pai?" Rodrigo respirou fundo. Minha mãe me ligou chorando. Disse que meu pai tinha desmaiado na obra que estavam levando para o hospital. Eu larguei o serviço e fui correndo. "E o que aconteceu quando o senhor chegou?" Eu vi meu pai deitado na maca, pálido, fraco. Eu segurei a mão dele e prometi que ia fazer de tudo para ajudar. A voz dele falhou. Quando o médico disse que ele tinha câncer e que ia morrer em uma semana, eu desmoronei. Meu pai era meu herói. Me ensinou tudo o que eu sei. Ser homem, trabalhar, ser honesto. Ele deu uma risada amarga. Ser honesto. Essa é a parte mais difícil de engolir. "O que o senhor fez quando soube do diagnóstico?" Eu dei todo o dinheiro que eu tinha, 18 mil reais. Era para dar entrada num carro, mas eu pensei, para que eu quero carro se meu pai vai morrer? Rodrigo olhou para o pai. Eu dei tudo. Minha esposa deu tudo que ela tinha também, 6 mil reais. A gente tinha acabado de casar, estava juntando dinheiro para ter um filho, mas não importava, era para o meu pai. "E quando o senhor descobriu a verdade?" Rodrigo fechou os olhos por um momento. Quando abriu, estavam cheios de lágrimas. "Minha mãe me contou. Eu não acreditei. Eu gritei com ela. Disse que ela estava errada, que devia ter algum engano. Eu quase fui no hospital confrontar meu pai." Ele enxugou os olhos com a manga do paletó. "Mas ela me segurou. Disse que se eu fizesse escândalo, eles iam fugir com o dinheiro. Então eu engoli. Eu engoli a raiva, a dor, a traição. E esperei." "O senhor tem algo a dizer ao réu?" Rodrigo virou a cabeça. Olhou direto para o pai. "Eu passei 30 anos da minha vida querendo ser igual a você. 30 anos te admirando, te respeitando, te amando." As lágrimas escorriam agora. "Você era meu exemplo. Quando eu tinha problema, eu pensava, o que meu pai faria? Quando eu tinha dúvida, eu pensava, o que meu pai diria?" Ele balançou a cabeça. "E agora eu descubro que tudo era mentira, que o homem que me ensinou a ser honesto é um ladrão, que o homem que me ensinou a respeitar as mulheres roubou a própria esposa." Rodrigo se levantou, olhou para o pai uma última vez. "Você não é mais meu pai, você é só um criminoso que eu tive o azar de chamar de família." E saiu do banco das testemunhas. No banco dos réus, Nelson chorava. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, eu vi ele chorar de verdade. Mas era tarde demais. A juíza pediu um recesso antes de dar a sentença. No corredor, eu ia em direção ao banheiro quando ouvi meu nome. "Carmen!" A voz veio de trás. Rouca, desesperada. Virei. Nelson estava sendo levado pelos policiais para o outro lado do corredor, mas tinha parado. Olhava para mim. "Carmen, por favor, me deixa explicar." Os policiais tentaram puxar ele. "Anda preso!" Mas ele resistiu. Plantou os pés no chão. "Só um minuto. Por favor, é minha esposa." Um dos policiais olhou para o outro. Deram de ombros. "Um minuto." Nelson veio até mim. Algemado, uniforme de presidiário, olhos vermelhos de chorar. "Carmen, eu sei que você tá com raiva. Você tem todo o direito. Mas me deixe explicar." Eu fiquei parada, em silêncio, olhando para ele. "Foi o Fábio," ele disse, as palavras saindo atropeladas.
Ele me convenceu. Disse que ia ser fácil, que ninguém ia descobrir, que a gente ia ficar rico. Eu fui fraco, Carmen. Fui burro. Mas eu te amo. Sempre te amei. Eu continuei em silêncio. Eu sei que errei. Errei feio. Mas 27 anos, Carmen. 27 anos juntos. Isso não conta pra nada. Ele estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me perdoa. Por favor. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu respirei fundo. Olhei para aquele homem. O homem que eu tinha amado. O homem que tinha destruído minha vida. E disse, com a voz mais calma e fria que eu já usei: Você quer saber o que eu senti quando descobri a verdade, Nelson? Ele me olhou, esperançoso, achando que eu ia perdoar. Eu senti nojo. Nojo de ter dormido do seu lado. Nojo de ter cuidado de você. Nojo de ter desperdiçado 27 anos da minha vida com uma farsa. O rosto dele desmoronou. Carmen, você não me ama. Você nunca me amou. Quem ama não faz o que você fez. Quem ama não planeja destruir a pessoa durante meses enquanto ela faz café da manhã. Eu posso mudar. Não pode. E mesmo que pudesse, eu não quero. Eu não quero mais nada de você, Nelson. Nem explicação, nem desculpa, nem perdão. Eu só quero que você desapareça da minha vida. Ele abriu a boca para falar. Mas então uma voz veio de trás de mim. Ela disse tudo, pai. Rodrigo. Ele tinha vindo atrás de mim. Estava parado ali, os braços cruzados, o rosto duro. Filho. Não me chama de filho. Nelson deu um passo em direção a Rodrigo. Os policiais seguraram. Rodrigo, por favor. Você é meu sangue, meu filho. Eu te criei. O senhor me criou com dinheiro roubado? Com mentira? Me ensinou a ser honesto enquanto planejava roubar minha mãe? Não foi assim. Foi assim sim. Foi exatamente assim. Rodrigo veio até o pai. Parou bem na frente dele. Os dois da mesma altura, os mesmos olhos, o mesmo sangue. O senhor quer saber o que eu sinto agora, pai? Eu sinto vergonha. Vergonha de ter o seu sobrenome. Vergonha de parecer com o senhor. Vergonha de ter passado 30 anos admirando um ladrão. Rodrigo, eu sou seu pai. Não. O senhor era meu pai. Agora o senhor é só um criminoso que vai apodrecer na cadeia enquanto eu cuido da mulher que o senhor tentou destruir. Rodrigo pegou minha mão. Vem, mãe. A gente não tem mais nada para falar com esse homem. E me puxou pelo corredor, sem olhar para trás. Eu ouvi Nelson gritar atrás de nós. Carmen, Rodrigo, por favor. Mas não virei. Não parei. Rodrigo apertou minha mão com força. Acabou, mãe. Acabou. E era verdade. Tinha acabado. No corredor, Rodrigo estava encostado na parede, tremendo. Fernanda abraçava ele. Eu fui até eles. Filho, eu não sabia que você ia depor. Ele me olhou, os olhos inchados de chorar. Eu precisava, mãe. Precisava dizer para ele o que eu sentia, senão ia carregar isso pro resto da vida. Eu abracei meu filho. Apertei forte. Eu tenho muito orgulho de você, Rodrigo. Muito orgulho. Eu também tenho orgulho da senhora, mãe. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Voltamos pro tribunal. A juíza entrou. Todo mundo levantou. Depois sentou. Ela ajeitou os óculos, olhou para os réus. Antes de ler a sentença, eu quero fazer uma observação. Silêncio absoluto. Este tribunal ouviu os fatos, ouviu as testemunhas, examinou as provas, e o que eu vi aqui foi uma das histórias mais cruéis que eu já julguei em 30 anos de carreira. Ela olhou para o Dr. Fábio. Um médico, um homem que jurou proteger vidas, usando seu conhecimento, sua posição, sua credibilidade para destruir famílias, para roubar pessoas desesperadas. Depois olhou para o Nelson. E um marido, um homem que prometeu amar e proteger, que dormiu 27 anos ao lado de uma mulher, que foi cuidado por ela, amado por ela, e que planejou friamente destruí-la. Ela fez uma pausa. Mas o que mais me impressionou nesse caso foi o depoimento do filho. Ela olhou para Rodrigo, um jovem que teve a coragem de enfrentar o próprio pai, que escolheu a verdade, mesmo sabendo que essa verdade ia destruir a imagem que ele tinha do homem que admirava. Voltou a olhar para os réus. Isso é o que vocês fizeram. Não destruíram só 2 mulheres.
Destruíram famílias inteiras, filhos que nunca mais vão confiar, netos que nunca vão conhecer o avô, gerações marcadas pela traição de vocês. A juíza leu a sentença. Diante das provas apresentadas, condeno Nelson dos Santos a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado, por estelionato qualificado mediante fraude, em concurso de agentes. Dr. Fábio Medeiros, a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Determino ainda a cassação definitiva do registro profissional. Determino a restituição integral dos valores à vítima Carmen Aparecida dos Santos, no montante de R$ 1.400.000, além de indenização por danos morais de R$ 200.000. Quando a juíza disse 8 anos, Nelson levantou a cabeça. Olhou para mim primeiro, depois para o Rodrigo. Abriu a boca. Como se fosse dizer alguma coisa. Pedir desculpa, talvez. Ou se justificar. Eu sustentei o olhar. Não desviei. Não perdoei. Rodrigo também sustentou, o rosto duro, imóvel. Nelson fechou a boca. Abaixou a cabeça de novo. Os policiais se aproximaram. Algemaram ele. Levaram embora. Na porta, ele virou uma última vez. Olhou para o filho. Rodrigo virou o rosto. Não quis ver. E Nelson foi embora. Para sempre. Eu chorei. Não de tristeza, não de alívio, não sei bem de quê. Rodrigo me abraçou de um lado. Fernanda do outro. Dona Jurema e Dona Aparecida se juntaram. 5 pessoas abraçadas no meio do tribunal, chorando juntas. As pessoas que tinham derrubado aquele esquema. Uma auxiliar de limpeza, uma viúva, uma auxiliar administrativa, uma professora e um eletricista. Pessoas que sozinhas não eram ninguém, mas juntas tinham movido o mundo. 6 meses depois do julgamento. Eu estava na varanda do apartamento, olhando o sol se pôr sobre Campinas. Uma xícara de café na mão, o barulho da cidade lá embaixo. O dinheiro tinha sido devolvido. R$ 1.400.000 de volta na conta. A primeira coisa que eu fiz foi quitar as dívidas. Fui ao banco, paguei o empréstimo, fui ao cartório, quitei a dívida com minha irmã. Os 800.000, mais os juros de agiota que ela tinha cobrado. Sônia estava lá, de óculos escuros. Assinou os papéis sem me olhar. Tá pago, eu disse. Cada centavo. Ela saiu sem se despedir. Paguei Dona Alzira, os R$ 8.000. Ela não queria aceitar. Minha filha, guarda isso para você. Não, Dona Alzira. A senhora me ajudou quando eu precisei. Paguei Rodrigo e Fernanda. Os 24.000. Eles também não queriam aceitar. Mãe, não precisa, Rodrigo disse. A gente deu de coração. Eu sei que deu, mas agora eu posso devolver, e vocês precisam desse dinheiro, para comprar o carro, para ter o filho de vocês. Fernanda me abraçou. Obrigada, sogra. Obrigada a vocês, por tudo. No final sobrou R$ 180.000, da indenização e do que restou depois de quitar tudo. Coloquei na poupança, para a emergência, para a velhice, para um dia, quem sabe, fazer aquela viagem para o Nordeste. O ouro da minha mãe eu não consegui recuperar. A joalheria já tinha derretido, vendido, transformado em outras peças. Não tinha mais volta. Eu chorei quando soube. Mas depois fiz uma coisa. Fui a uma joalheria e comprei um cordão simples de ouro. Fininho, delicado, com um pingente de Nossa Senhora Aparecida. Mandei gravar na parte de trás. Mãe, obrigada pela força. Agora uso ele todo dia. Acho que ela entenderia. Acho que ela estaria orgulhosa. O divórcio foi assinado sem drama. Nelson, da prisão, não contestou nada. Eu fiquei com o apartamento e com a liberdade. Com parte do dinheiro devolvido, comprei o básico de novo. Geladeira, fogão, um sofá usado. Voltei ao trabalho. Meus colegas me tratavam diferente agora. Com respeito. A história tinha rodado a cidade. A mulher que derrubou o médico corrupto. Eu não gostava da atenção. Mas se a história ajudasse outra mulher a não cair no mesmo golpe, então valeu a pena. Num domingo de tarde, todo mundo veio no meu apartamento. Rodrigo e Fernanda, Dona Jurema, Dona Aparecida. Eu tinha comprado um bolo na padaria, arrumado a mesa com a toalha de crochê que minha mãe tinha feito. Café coado fresquinho. Sentamos na varanda. O sol se pondo, brisa fresca.
Dona Aparecida sorriu. Sabe que eu finalmente consegui voltar a dormir direito? 3 anos sem dormir uma noite inteira. Agora passou. Dona Jurema concordou. É o peso saindo das costas. Justiça foi feita. Rodrigo estava quieto, olhando o horizonte. Fernanda segurava a mão dele. Você tá bem, filho? Perguntei. Ele demorou a responder. Tô, mãe. Tô tentando. Eu sei que é difícil. Perder um pai assim. Eu não perdi um pai, mãe. Ele virou para mim. Eu descobri que nunca tive um. O homem que eu achava que era meu pai nunca existiu. Silêncio. Mas sabe o que eu ganhei? O quê? Ganhei a certeza de que tenho a melhor mãe do mundo. Uma mãe que lutou, que não desistiu, que enfrentou tudo de cabeça erguida. Ele se levantou, veio até mim. Se ajoelhou na minha frente. Mãe, eu prometi para a avó, no dia que ela morreu, que ia cuidar da senhora. E eu vou cumprir essa promessa, pro resto da minha vida. Eu peguei o rosto dele nas mãos. Aquele rosto que eu conhecia desde que ele era um bebê minúsculo nos braços do pai. Você já cumpriu, filho. Você acreditou em mim quando podia ter duvidado. Ficou do meu lado quando podia ter me abandonado. Isso vale mais do que qualquer coisa. A gente se abraçou. Mãe e filho. Fernanda, Dona Jurema e Dona Aparecida olhavam, emocionadas. Quando nos separamos, Fernanda disse: Sogra, a gente tem uma notícia. Rodrigo sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu via nele em muito tempo. Mãe, a Fernanda tá grávida, de 2 meses. Eu arregalei os olhos, olhei para a barriga dela, para ele, para ela de novo. Grávida? Eu vou ser avó? Vai, sogra. E a gente já escolheu o nome. Se for menina, vai se chamar Aparecida. Como a senhora, como a avó da senhora. Eu não consegui falar. As lágrimas vieram antes das palavras. Abracei Fernanda, abracei Rodrigo, abracei os dois juntos. Minha neta, eu sussurrei. Minha netinha. Dona Jurema e Dona Aparecida também choravam. Todo mundo chorando e rindo ao mesmo tempo. Rodrigo me abraçou de novo. Mãe, quando a minha filha nascer, eu vou ensinar ela a ser forte como a avó. Vou ser o pai que eu achava que tinha. Era um domingo de tarde. Sol se pondo sobre Campinas. Um grupo de pessoas machucadas pela vida, mas não derrotadas. E no meio de tudo, a notícia de uma vida nova. Uma criança que ia nascer, uma esperança que ia crescer. Mais tarde, quando todos foram embora, eu fiquei sozinha na varanda. Peguei a foto do meu casamento. 1997. Eu de vestido emprestado, ele de terno alugado. Em algum momento, aquilo foi real. Mas esse momento passou. E eu não percebi quando. Coloquei a foto numa caixa de papelão. Guardei no fundo do armário. Depois peguei o celular. Procurei a foto do dia que minha mãe me passou a corrente. Ela na cama do hospital, magra, fraca, mas sorrindo. Guarda pra você, pro dia que precisar de verdade. Eu tinha precisado, e a corrente tinha me salvado. Não o ouro em si, isso eu perdi, mas a força que minha mãe deixou junto com ele. Mãe, eu disse em voz alta, eu consegui. Eu lutei e consegui. A senhora pode descansar em paz. Fui até a janela. 55 anos, sozinha, sem marido, mas viva, livre, de pé, e com uma neta a caminho. O ciclo continuava. Avó, mãe, filha, neta. Mulheres fortes, mulheres que não se deixavam derrotar. 27 anos, eu sussurrei pro nada. Mas os próximos vão ser meus, e da minha neta. E sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de verdade. Se você chegou até aqui comigo, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Se em algum momento você sentiu raiva, ou chorou, ou quis me abraçar, saiba que eu senti tudo isso também. E se você conhece alguma mulher que está passando por algo parecido, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinha. Comenta aqui embaixo a palavra força. Quero saber quantas mulheres fortes estão me ouvindo agora.